Aí, pessoal, estão gostando da nossa Campus Party Portugal? É uma honra e uma bênção para nós estar recebendo vocês aqui nessa nossa grande audiência da Campus Party Portugal. É esse grande acontecimento, essa grande experiência de inovação, tecnologia, aterrissando aqui nas terrinhas portuguesas. Muito obrigado por vocês estarem aí. Agora a gente vai ter muito mais conteúdos, mas antes, vamos lembrar que tem um botãozinho no site para todos poderem doar qualquer quantidade em dinheiro para os Médicos Sem Fronteiras. Esses são os nossos verdadeiros super-heróis que estão nos ajudando nessa época de pandemia da Covid-19. Então, quem puder colaborar, todo esse dinheiro vai para os fundos dos Médicos Sem Fronteiras de combate à Covid-19. Agora, a gente vai ter muitos outros palestrantes. Nós temos um debate aí com Carlos Oliveira, com Carlos Zorrinho, com Mário Campo Largo. A gente tem no outro palco a Margarida Campo Largo. A gente tem no Joy of Life a Inês Alexandre Ferreira, que eu a conheci nas redes sociais e a convidei para participar da Campus Party conosco. Nós temos muito conteúdo de qualidade, muita gente chegando, e para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui. Então nós temos agora os 4 palcos acontecendo e vamos continuar com a Campus Party Portugal. Aqui vocês já estão vendo, inclusive, os cards das pessoas que vão palestrar. A Inês Franco Alexandre, desculpa, Inês, errei seu nome aqui quando falei, mas foi aqui na pressa um pouco. Tem também o Carlos Zorrinho, o Mário Campo Largo, o Carlos Oliveira. A gente tem a Isabel Azevedo, nossa embaixadora Isabel, com toda a turma da NoBox, o Diego Fernandes, o Alberto Abreu da Silva, a turma da NoBox, muito legal. Essa é a nossa Campus Party Portugal chegando aqui. Obrigado por vocês que estão aí curtindo com a gente. A gente passou por algumas instabilidades no site, ainda está passando, a gente já está arrumando isso. Eu peço para vocês um pouquinho só de paciência e daqui a pouco tem muito mais conteúdo. Vamos com a gente, vamos agora para os 4 palcos. Boa tarde, espero que consigam ouvir-me. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco hoje, neste final de tarde maravilhoso, ainda por cima aqui da cidade do Porto. O meu nome é Margarida Campo Largo e vou estar aqui convosco um pouco para falar desta questão que se levanta muito hoje em dia, então, com a questão da pandemia, a questão dos territórios e das cidades feitas para pessoas. É uma utopia, é uma realidade? De que é que falamos quando falamos disto? Vou partilhar aqui o meu... Deixem-me só um segundo, vou só partilhar aqui. Acho que já devem conseguir. Ok. Só um segundo. Acho que já está. Pronto, perfeito. Acho que já conseguem ver a minha partilha. E hoje eu trazi-vos então um pouco esta questão. A questão de cidades para pessoas, cidades desenhadas por pessoas, com pessoas, em todo este universo digital e em todo este universo um pouco instável, talvez, pelo qual passamos hoje. E eu sou uma fervorosa adepta de nós estudarmos um pouco o nosso passado para entendermos melhor o nosso futuro e para entendermos como devemos, de facto, projetá-lo com qualidade e como devemos projetá-lo preparando e antecipando as necessidades das pessoas. E por isso mesmo trago-vos aqui um pequeno roteiro do que é isto, da questão da utopia. Nós sabemos que são inúmeros os visionários, os pensadores, os artistas, os filósofos, que ao longo do tempo vão pensando, repensando espaços, repensando as sociedades e colocando um pouco em nós, neste imaginário coletivo, esta questão do que são, do que vai ser, do que será o futuro. Estes conceitos sobre cidades do futuro penso que sempre fascinaram ao longo da história e nós temos, de facto, diversas influências e diversos autores que podemos citar que trazem soluções inovadoras, mas eles trazem soluções inovadoras naturalmente baseados no contexto sociocultural que têm e no contexto cultural, económico e sociocultural que têm no momento, trazendo algumas disrupções. Daí, eventualmente, elas não corresponderem exatamente àquilo que nós hoje temos,
mas temos aqui uma imagem, por exemplo, do que será, desenhada 100 anos antes, do que será o ano 2012, e portanto já se antevêm aqui algumas comunicações, sejam elas naturalmente pensadas ou idealizadas como são hoje, ou não, ou com os artefactos da altura, e portanto aqui há uma certa mistura daquilo que se tornou a realidade e que foi a utopia em tempos. Este processo, portanto, não é novo, como nós entendemos, mas é um processo que me parece muito importante para nós entendermos um pouco esta transformação dos territórios e para entendermos o contexto, sobretudo, da evolução tecnológica. A evolução tecnológica da qual tanto se fala, nesta Campus Party em que estamos, e eu tive a honra e o prazer de já participar noutras, falamos muito, assistimos muito a hackathons, questões relacionadas com a robótica, com a tecnologia do futuro. E parece-me importante trazer também aqui a versão tecnológica. Naturalmente, nós todos temos esta pequena peça que será uma extensão nossa. Nós costumamos dizer que poderíamos sair de casa praticamente sem nada, mas nunca sairíamos sem o nosso telemóvel, como eu imagino que vocês também não fariam. Portanto, passando aqui um bocadinho... espero que continuem a ver a minha projeção, a minha apresentação. Os utopistas vão então construindo todos estes cenários e podem construí-los por diferentes razões. Podem construí-los porque lá está, o futuro nos fascina, mas podem construí-los também, e é o que nos interessa aqui, porque surgem novas necessidades. Ao longo do tempo, o ser humano começa a ser mais conectado, a estar mais conectado, a ser mais exigente. Vivemos numa sociedade cada vez mais pluri ou multicultural e com níveis diferentes de abordagem e com identificações diferentes das pessoas em relação aos vários temas, e o conhecimento, esta sociedade do conhecimento, como se chama e se chamou durante muito tempo, é uma sociedade que também permite as pessoas terem aqui um contrabalanço de poderes que permite, de facto, que as pessoas também sejam muitas vezes mais exigentes. E esta falta de capacidade de dar respostas às necessidades dos cidadãos e das sociedades em geral, que nos traz aqui um novo desafio para as cidades no século XIX, com um aumento considerável da população urbana. Como nós sabemos e vamos ver um bocadinho mais à frente, a maior parte da população hoje vive em cidades consequentemente, poderia facilmente passar para uma diminuição, ou ter como repercussão a diminuição da qualidade de vida das pessoas. Não querendo isto, as cidades são territórios cada vez mais exigentes consigo próprios e são territórios dos quais os cidadãos também exigem cada vez mais. Esta expectativa que é gerada faz com que haja visões que vão sendo contraditórias ao longo do tempo, uma visão um pouco mais economicista, que surge também muito regida por uma frieza de soluções puramente tecnológicas, que surge muito associada naturalmente ao auge da industrialização, e como contraponto surgem aqui também algumas outras soluções, como temos o caso de New Lanark, por exemplo, na Escócia, ou Vista Alegre em Portugal, nas quais foram desenvolvendo cidades industriais já com muito mais atenção ao cidadão, ao trabalhador, e que podem ser consideradas um pouco precursoras desta integração social dentro daquilo que é o bem-estar na cidade ou na vila, no caso. Sabemos também que durante a Segunda Guerra Mundial se assiste pela primeira vez a um debate claro aqui entre uma valorização da computação e um debate entre a máquina Enigma e os criptoanalistas dos aliados. Há aqui um reconhecimento da importância da tecnologia e, portanto, há também uma valorização desta questão que hoje nos é tão comum, mas da questão dos algoritmos computacionais, que começam a ter uma capacidade de dar resposta a situações antes não possíveis ou não vividas ainda. Tratar os dados em larga escala começa a ser uma questão muito importante, daí que nós tenhamos uma evolução também dos meios tecnológicos que passamos a usar. Isto como um pequeno enquadramento, obviamente nós passamos claramente por vários tipos de pensadores, temos aqui alguns e eu trouxe isto um pouco quase em tom de
de provocação, como é que de facto eram pensadas as coisas, tal como nós, se hoje formos pensar o que acontecerá daqui por 100 anos, muito provavelmente erraremos muitas coisas, mas acertaremos outras. Portanto, aqui imaginava-se uma cidade completamente móvel, que pudesse ser deslocada por máquinas a vapor, que era o que existia na altura, ou a educação, tantas vezes perpetuada como uma máquina do conhecimento, e aqui havendo quase o precursor da internet, não é? Desenvolvido aqui neste desenho de 1910, e a ideia de que todos estaríamos conectados e que todos teríamos capacidade, quase triturando estes livros, de absorver o conhecimento. Uma das coisas, e eu não sei se o vídeo vai dar, espero que sim, uma das coisas que acontece também, para além destas visões que tivemos aqui presentes, é a questão da cinematografia, também da literatura, com George Orwell, 1984, que todos conhecemos. Portanto, aqui começa a haver uma evolução para uma tendência da máquina dominar o mundo. É uma tendência que está presente no Robocop, no Blade Runner, em vários filmes que nós podemos ver, no Quinto Elemento, e que são tendências, são tendências que vão ditando também um pouco daquilo que a ciência vai procurando fazer. Portanto, nós sabemos que o imaginário coletivo influencia a ciência, e a ciência influenciou o imaginário coletivo, e há aqui um exacerbar do potencial da máquina, com a ideia de que, de facto, a máquina pode trazer-nos tudo o que haverá de melhor lendo os nossos pensamentos, e hoje já estamos em muitas destas questões de reconhecimento facial, enfim, de reconhecimento dos nossos padrões. Temos todas as questões que foram levantadas nos últimos tempos em relação às novas tecnologias também, por exemplo, para ajudar a questão da pandemia, a hiperconectividade de todas as culturas, e refletem, a questão é que frequentemente isto reflete uma separação hierárquica entre as classes sociais, estando representadas muitas vezes como o lado rico, o lado pobre, o lado negro e o lado, portanto, o lado info-excluído e o lado tecnológico. E isto é uma das utopias que vai também influenciar a nossa visão, mais até do que nós pensamos. Esta marginalização da sociedade é uma coisa que nós devemos combater. E pegando nesta questão, sobretudo também de uma certa insegurança, de um certo receio disto que é o Big Brother, e a insegurança promovida pelo que poderá ser um eventual descontrolo tecnológico, começou a surgir uma corrente muito mais humana. Quero ressaltar que a ideia aqui não é pôr o ser humano versus tecnologia ou versus máquina. A ideia, de facto, é que se consiga entender que a tecnologia hoje em dia é essencial, e isso se reconhece, mas que, de facto, há aqui uma necessidade de trabalhar para as pessoas e com as pessoas, com vista a que essa tecnologia também seja integrada, com conhecimento tecnológico, para que ela própria seja integrada numa forma de estar e de governar cidades, para os que as governam, que sejam uma forma mais eficaz e que resolva de imediato, mais rapidamente, não é de imediato, mas mais rapidamente, os problemas das pessoas. Eu aqui tirei uma frase, talvez de feito profissional, sou arquiteta, e acho que esta frase reflete bem aquilo que nós devemos fazer hoje. Nós só podemos ser arquitetos, eu acrescentaria urbanistas, desenhadores de futuro, conceptores daquilo que vai ser a cidade, se de facto gostarmos das pessoas, porque são as pessoas e é com as pessoas que nós lidamos e são as vidas das pessoas que estão em causa. Então, citando aqui Álvaro de Campos, muitas vezes quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Nós esquecemos muitas vezes esta visão da cidade integrada. Então, quais são os desafios do nosso tempo? Nós passamos toda esta parte que foi falada, passamos Corbusier, Wright, a Bauhaus, falámos, durante muito tempo criámos cidades que seriam as cidades ideais, as cidades do futuro, como era Brasília, que é um caso mundialmente conhecido e no qual não me alongarei, mas no qual a convivência homem-máquina era sempre um bocadinho diminuída para o lado do homem. E há aqui um levantar quase de vozes que exigem um regresso, no fundo,
da cidade como um direito, a defesa do direito à cidade, a defesa de que as pessoas são importantes e quase um pronúncio da morte da cidade, que aparece por Jane Jacob, e que se vai revelar e que nós vamos entender que não acontece, ou não acontece pelo menos como previsto. Há muitas coisas que mudam e há muitas coisas que se transformam, mas não acontece como previsto. Portanto, nós temos aqui um crescente esforço para, de facto, combater as consequências desta aproximação exclusivamente digital e tecnológica que surge nos anos 90. Portanto, o termo smart vem aqui muito associado, como eu dizia, nos anos 90 à tecnologia, smart governance, smart mobility, smart city. Eu costumo, em tom de provocação, dizer que smart é tudo e não é nada, no sentido em que, de facto, nós também temos que começar a definir um bocadinho o que é esta inteligência. A inteligência só é atribuída às máquinas na medida em que os seres humanos as utilizam. E, portanto, o que nós defendemos, e criámos há uns anos uma série de projetos e um trabalho que se chama com base nas cidades inteligentes e humanas, e esse trabalho procura identificar de facto que a inteligência da cidade, a sustentabilidade da cidade, todas estas, a cidade criativa, a cidade sustentável, a cidade inteligente, são apenas possíveis na medida em que nós usamos o melhor de todos os recursos, ou a inteligência de todos os recursos que temos, naturalmente os tecnológicos, mas também os recursos naturais e os recursos, sobretudo os recursos humanos que temos. Portanto, diante deste novo fenómeno global, desta digitalização e da cibercultura, é importante questionar um bocadinho para que futuro é que nós vamos, sobretudo numa época de uma pandemia que todos vivemos tão atual e que fez com que este ano a Campus Party não pudesse, infelizmente, ser presencial, mas terá edições presenciais no futuro, contamos, e que, de facto, é uma necessidade de tentar entender qual será a utopia ou a realidade que nós vamos criar no futuro. Esta ideia também, permitam-me aqui à parte, esta ideia também de que tudo mudará, que as cidades serão completamente diferentes do que estão agora, é uma ideia interessante, mas é uma ideia que carece de uma evolução, apesar de tudo, muito grande. O ser humano volta facilmente aos antigos hábitos e, portanto, esta fase de pandemia trará, esperemos, grandes alterações a nível de cidade, mas não trará forçosamente todas aquelas alterações que são previstas nas utopias que desenhamos hoje, cidades completamente pedonais, cidades completamente em que as pessoas conseguem afastar-se, enfim, tudo isto são utopias que nós estamos a criar, mas que não corresponderão forçosamente à realidade. Isto são alguns números para que a maior parte de vocês já conhecerão, sobre a população mundial. De facto, nós temos uma população mundial que, segundo sabemos por alguns estudos, precisaríamos de 3 planetas para viver com as condições de vida dos Estados Unidos, porque gastaríamos os recursos naturais. Eu sei que já estamos em Marte e já estamos a evoluir para outras vivências, mas parece-me neste momento que será um bocadinho ainda prematuro considerarmos a vida nesses 3 planetas e, portanto, convém nós começarmos a tratar do nosso planeta no sentido, de facto, de o gerir de forma mais inteligente. Aqui são alguns números também sobre os dados que existem em 2020, 44 trilhões de gigabytes, não consigo propriamente dimensionar, portanto, diremos apenas que são muitos, muitos dados. A população vive maioritariamente em cidades, há uma superfície terrestre, no entanto, ocupada por cidades, e cuidado com estes dados, porque são sempre dados que carecem de uma boa definição do que é o território e do que é considerado cidade, mas consideremos que globalmente, territorialmente, as cidades não são tão representativas em termos de superfície, mas são muito representativas em termos tanto de população como de consumos de energia e produção de efeito de estufa. Portanto, são elas também muito responsáveis por aquilo que não só o futuro ou esta utopia que construímos para a própria cidade, mas também para o planeta. A poluição, as alterações climáticas, o aumento da população, os orçamentos reduzidos, que sempre ouvimos falar, são de facto alguns dos desafios que aparecem nesta questão da gestão da cidade. E, portanto, quando nós falamos de gerir este tecido urbano, falamos também de mudanças de poder que têm que estar atribuídas não só ao poder como nós conhecíamos até agora, que é um poder de governação que era muito exercido até aos finais do século XX numa lógica de top-down, mas também numa lógica de bottom-up, portanto aqui numa lógica mista, o que quer dizer que se dá também responsabilidade aos cidadãos para que os cidadãos possam entrar nas decisões, nas tomadas de decisões
que são feitas diariamente. E isto dá-nos aqui um pequeno esquema muito, muito simples, no fundo, para nós percebermos um pouco qual é esta gestão dos dados, até o que é esta gestão dos dados, desde o mundo real, através das suas infraestruturas, até aos processos operacionais e até à governança. Na verdade, os dados nós sabemos que hoje são muito importantes, sejam eles de que tipo forem. Eu via há pouco a questão até de um filósofo português, que peço desculpa, não me recordo o nome, mas que deu uma entrevista recentemente que falava precisamente na questão do que é uma tomada de decisão isenta, e ela só pode ser isenta, segundo ele, na medida em que, e peço desculpa se estou a deturpar um bocadinho, mas penso que a ideia geral será esta, na medida em que nós temos um conhecimento de facto intrínseco de tudo aquilo que nos permite tomar uma decisão. Isento não quer dizer que nós não conheçamos a realidade, quer dizer que nós podemos tomar uma decisão, de facto, com conhecimento mais, e agora qualquer filósofo levantaria várias questões sobre isto, mas o mais justa, chamemos-lhe assim, possível, simplificando aqui um pouco. Então, eu trazia aqui estes 5 desafios rápidos, que é a questão de temos que sentir o pulso à cidade, construir as coisas que as pessoas precisam, estimular a inovação, testar em vez de assumir. Nós assumimos muita coisa em vez de a testarmos antes, e isto é muito uma lógica quase de empreendedorismo associada à governação da cidade e da tecnologia ao serviço das relações. Então, o que é sentir o pulso à cidade? Sentir o pulso à cidade é, no fundo, ser capaz de escutar as suas entranhas. Aqui trago-vos um exemplo do Porto, do projeto Future Cities, em que nós podemos ver, de facto, quase o bater do coração da cidade e podemos entender que a cidade é um ser vivo. Isto representa as entradas e saídas de população através dos transportes públicos, e aqui vocês podem perceber, consoante o horário, que há, de facto, obviamente, esta imagem é atrativa porque ela é transformada para que se entenda de forma simples. Isto é analisado com outro tipo de dados e com outro tipo de informação, mas é uma imagem que nos permite perceber que, de facto, a cidade é um ser vivo em constante transformação. Portanto, nós temos que ser capazes de escutar isso, mas temos que ser também capazes de construir coisas que as pessoas precisam, sobretudo nesta modernidade líquida que nos é apresentada, por exemplo, por Bauman, como contraponto àquela sociedade que já estava sob controle, que os processos estavam sob controle. O que acontece é que há uma fluidez nas relações das pessoas, as pessoas estão em contacto permanente e estão em conexão permanente para o outro lado do mundo, e, portanto, nós podemos e devemos trabalhar um pouco esta capacidade coletiva e adaptar àquilo que são os novos padrões sociais resultantes desta transformação, que é uma transformação vertiginosa, diria eu. Portanto, os modelos líquidos ou a liquefação dos modelos sociais toca não só no setor da família, mas no do trabalho, do envolvimento político, da própria identidade das pessoas, e, portanto, são criadas aqui condições diferentes do que as que existiam tradicionalmente na cidade. Portanto, uma gestão eficaz de todos os recursos que nós temos, postos à disposição do cidadão, pode permitir construir o que as pessoas de facto precisam. Portanto, deixar de escutar apenas a si mesmo, é importante escutar as entranhas, mas é importante também escutar o cidadão. Estas são imagens que eu tirei de uma artista, que é a Kate Hartman, que simboliza muito bem isto. Portanto, são algumas das formas de contacto simplificadas com o cidadão. Portanto, escutar e comunicar. Eu diria que os grandes lemas deveriam ser observar, escutar e falar com o cidadão. Comunicar. A comunicação é extremamente importante. Uma comunicação que não seja apenas de, como nós dizemos comumente, e perdoem-me a expressão para inglês ver, mas é uma ideia de comunicar, escutar e haver uma interação aqui ativa por parte dos dois. Aqui vou passar um pouco à frente. Portanto, nós temos um digital twin, nós todos, no fundo, quando pomos as nossas coisas no Facebook, estamos a criar uma memória digital daquilo que nós fazemos e, no fundo, um ser digital que nos acompanha ao longo da vida. Eu fazia aqui mais uma provocação, que é quem é que tem mais dados da cidade? E chega-se frequentemente à conclusão que muitas destas empresas têm imensos dados sobre a cidade. Então, é essencial colaborar, é essencial que nós trabalhemos num conjunto de inovação social, e permitam-me só ver os horários, sim, possamos trabalhar com
todo um ecossistema de inovação que passa pelo governo, pelos cidadãos, pela indústria, pelas empresas, academia, centros de pesquisa, que de facto envolvam toda a sociedade tal como ela é e tal como ela existe. Testar em vez de assumir é muito simples, o caso da Eindhoven, e atenção que este caso pode ser um pouco controverso, mas este caso é interessante estudar em várias dimensões, na medida em que nós estamos a falar de um caso que foi testado numa rua, que tem 15 mil a 20 mil visitantes por dia, a 250 metros de rua, portanto, como vemos, é bem pequenina, mas que tem 50 cafés e bares. Esta rua foi desenhada como um novo Living Lab, com sensores de bem-estar, de segurança, e, portanto, o que é que se faz? Houve testes de luz para tentar fazer com que as pessoas, uma vez que o álcool, festa, noite pode dar alguma agressividade, foram testadas luzes para acalmar as pessoas, foram testadas também uma série de outras soluções, perfumes e outras, mas há aqui uma solução que me parece, fora a controvérsia das luzes, da influência do caráter das pessoas, que é uma controvérsia também aqui de caráter ético, mas não me focando nisso, há aqui uma coisa que é importante, a partir do momento em que alguém começa a discutir, há um sensor que está adaptado ao tom de voz da pessoa e que pode permitir à polícia, por exemplo, rapidamente atuar. Isto quer dizer o quê? Que a polícia muitas vezes, se tiver um grupo grande, pode não conseguir ver algum conflito que esteja no interior e assim é alertada para poder atuar. Todas estas coisas são, obviamente, passíveis de ser contestadas em diferentes campos. Eu aqui não estou a questionar o valor ético, estou a dizer que, de facto, a tecnologia hoje em dia nos permite, desde o reconhecimento da voz, a uma atuação rápida, a uma conexão às forças de autoridade ou outras. E queria dar aqui, como último exemplo, e porque o tempo já está mais do que a acabar, como último exemplo, queria dar aqui o caso do MOP em Moçambique, que é um projeto que eu admiro particularmente porque vem aqui desmistificar um pouco esta questão da tecnologia. O que usa o projeto MOPA é um telemóvel, como vem dos antigos, e é um processo de recolha de lixo na cidade de Moçambique, que usa meios muito frugais, como vêem também carros de mão, para entrar em zonas de difícil acesso, mas que funciona extremamente bem, porque aqui o que se fez foi considerar as pessoas e o problema, e não a solução enquanto solução apenas tecnológica. Portanto, há aqui também a possibilidade de usarmos uma ideia mais frugal nesta concepção de novos projetos. Eu já me alonguei bastante e, portanto, não sei se há aqui questões, se querem colocar alguma questão, eu estou à disposição, vou disponibilizar também a apresentação. Enfim, foi tudo um pouco aqui mais rápido no final, mas era para acabar a tempo. Não sei se haverá questões. Ok, não havendo questões, então, eu agradeço mais uma vez a vossa atenção, desejo uma boa tarde a todos e agradeço o convite mais uma vez à Campus Party. Foi um gosto.